Então nós estamos no nosso último encontro da nossa série Proibido a Entrada de Pessoas Perfeitas. Quem é que participou dos 2 encontros aí? Glória a Deus, né? Deus ministrou bastante do nosso coração e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. E hoje o tema sobre a entrada de pessoas perfeitas, né? Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Nós vamos falar sobre reciclar a dor. E em 2 Coríntios 1,4, ele diz assim, ó: e porque Ele, Deus, faz isso, para que quando estiverem aflitos e necessitados da vossa compaixão e do nosso estímulo, possamos transmitir-lhes esta mesma ajuda e esse mesmo consolo que Deus nos deu. Então, todos nós aqui passamos ou vamos passar por um momento de dor. Meu irmão, o dia mau, ele vai chegar. Não estou profetizando isso na sua vida, mas o fato é que o dia mau vai chegar. Eu gostaria que colocasse um fundo aqui para mim, por favor. O dia mau vai chegar. Você vai ter o dia de luto, o dia de dor, o dia de choro, o dia de desespero, o dia da má notícia. E como que nós devemos nos preparar para esse dia, que é o dia da tempestade? A Bíblia nos fala sobre 2 situações que a tempestade vem. Ela assemelha uma pessoa que ouviu a palavra de Deus e praticou como aquele que está firmado na rocha, e vem a tempestade e ela não cai. Mas ela assemelha também outro tipo de pessoa que fundamentou a sua vida e não foi sobre a rocha. Ou seja, ela não foi um praticante da palavra de Deus. Ela não guardou no coração a palavra de Deus. E nesse dia a tempestade veio e a pessoa caiu, a casa caiu. Nós todos aqui, nós passaremos por momentos de dor, luto, choro, adversidades, circunstâncias que vêm sobre a nossa vida. E nesse momento de dor que nós passamos, esse estágio de dor, ele não pode ser um estágio permanente na nossa vida. Nós não podemos fazer uma aliança com a dor. Por quê? Porque nós vamos ter outro tipo de adversidades e outros tipos de dores. O Espírito Santo, ele é aquele que nos dá consolo e ele é aquele que nos dá refrigério. Quem aqui já experimentou o refrigério e o consolo do Espírito Santo no momento de dor? Meu irmão, como é maravilhoso. O nosso coração pesado, afligido com alguma situação que aconteceu na nossa vida, que mexeu com a gente, e nós podemos nos dobrar, nós temos a quem recorrer, a quem buscar, e nós clamarmos pela ajuda de Deus e pela presença do Senhor nas nossas vidas, e nós recebemos um consolo do Espírito Santo. É Ele tirando o fardo da nossa vida, é Ele nos curando, é Ele nos tratando, é Ele trazendo vida sobre aquela situação. E o Evangelho ele dá uma perspectiva de vida tão diferente, que nós conseguimos enxergar, apesar da maior dificuldade que passamos, o Evangelho, ele faz daquilo um testemunho vivo da nossa vida. Os nossos momentos de dores podem curar vidas e podem curar pessoas. O desastre, a pior situação que nós passamos, ela se torna um testemunho público de fé, da capacidade e do poder do Espírito Santo, porque Jesus, Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus que muda as circunstâncias. Ele é um Deus que muda qualquer situação. A Bíblia diz que não existe impossível
para Deus. Não existe impossível para Deus. Não existe situação a qual o Senhor Ele não possa mudar na nossa vida. Mas para reciclar a dor, para mudar esses momentos de dor, para mudar esses desafios, nós temos alguns princípios aqui. E o primeiro princípio é se submeta ao processo. Vocês estão me escutando bem? 2 Coríntios 7:9 diz assim: agora alegro-me, não porque ela o constritou, mas porque a dor fez com que vocês voltassem a Deus. Olha só. A dor fez com que se voltasse para Deus. A dor, ela é um sinal, meu irmão, que existe algo de errado. Imagina você nesse momento, nós estamos num mundo perdido, num mundo corrompido, num mundo cheio de pecado, cheio de maldade, cheio de situações que não agradam o coração de Deus. Imagina se Deus tirasse a dor. Porque a dor, ela é só um sinal que existe algo errado. Amém? Se a dor fosse tirada, como que nós saberíamos muitas vezes que existe algo que está errado? Vamos trazer para uma doença física. Se não tivesse alguma coisa acontecendo, quando que nós íamos fazer um exame para constatar o diagnóstico de por que nós estamos assim? Seja dores emocionais, seja dores físicas, seja qualquer situação que afligiu a nossa alma, que nos gerou angústia, que nos gerou desespero, que nos gerou medo, que nos gerou tristeza, que nos gerou qualquer coisa que mexa com a gente. Aquela dor em si, ela só é uma reação de alguma coisa que aconteceu. Alguma coisa fez causar aquilo. E a dor é um sinal de que nós devemos nos voltar para Deus. Que alguma coisa saiu de ordem e agora o Espírito Santo precisa colocar as coisas em ordem. O Espírito Santo, ele é especialista em colocar o caos em ordem. Isso em Gênesis você vai ver. A terra era sem forma e vazia. Estava tudo complicado. Tudo sem entendimento, compreensão, bagunça. Até que o Espírito Santo começou a pairar sobre as águas. Até que Deus começou a liberar palavras. Até que as coisas foram se encaixando, colocando no lugar. Deus, Ele faz da dor um testemunho, mas isso não quer dizer que Deus quer que nós venhamos passar por dores. Como assim? A Bíblia diz que aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Tudo aquilo que nós não cuidamos, terá consequências daquilo. E nós não podemos ser tão, eu vou dizer assim, tão cego, não se permita ser tão cego, a ponto das dores virem, das adversidades virem, das situações acontecerem e você colocar a culpa em Deus. E não tomar para si a responsabilidade da dor, do caos, das situações e das más escolhas que foram feitas. Quando a Bíblia diz que em Deus nós somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Ele não está falando sobre o processo de cura da nossa alma. Ele está falando que nós estávamos perdidos, agora nós fomos resgatados, alcançados e há uma nova vida, uma nova novidade de vida em Deus. Nós não somos escravos mais do pecado, nós não somos mais condenados, agora nós estamos em Deus.
Mas o processo das mazelas, das dores, dos medos, anseios, tudo aquilo que tem na nossa vida, precisa ser mudado num processo de santificação e conversão da nossa vida. O fato é, se você se entregar e imergir em Deus, com todo o seu coração, com toda a sua vida, houver uma entrega total, sabe, e constante do seu coração com Deus, esse processo ele vai ser muito mais rápido, de cura de Deus na nossa vida. As coisas vão mudar mais rápido em Deus. Quem limita até onde as coisas podem ser feitas na nossa vida? O quanto tempo muitas situações serão transformadas é a nossa obediência e submissão ao processo de Deus. Meu irmão, se você não se submeter aos processos que Deus tem para trabalhar, para restaurar a sua vida, não culpe o Senhor e não culpe as pessoas pela situação que você está. Porque Deus diz, eu vou fazer, mas Ele nos dá princípios e nos dá direção, Ele nos dá o caminho para tal. Deus não nos obriga a nada. Nós temos consequências daquilo que nós fizemos, e o processo de restauração na nossa vida, de cura na nossa vida, nós precisamos sair da zona de conforto e admitir que existe algo errado. Tem algo que está errado, não está bom, não está correto, não agrada o coração de Deus. Deus, como que isso é curado? Qual é o processo de restauração da dor? Qual é o processo de restauração da cura? Qual é o processo para Deus transformar a tua família? Qual é o processo? Porque Deus diz que vai fazer, mas eu quero dizer algo para você. O Espírito Santo também diz o como que isso vai fazer. Talvez você precise se arrepender de algo. Talvez você precise se humilhar, ir lá atrás de alguém, pedir perdão por alguma coisa que fez no passado, e você fica ressentido, com dores, porque não resolveu as coisas lá atrás, que está errado. E daí quer que Deus faça um milagre, ou finge que nada tem a acontecer. Agora eu sou nova criatura, eu não preciso restaurar as coisas do passado. Aonde você viu isso? Zaqueu, quando teve um encontro com Deus ali, Jesus foi na casa dele, Jesus não falou nada para ele, mas ele pega e diz assim, olha Deus, né? Ó Jesus, se eu roubei alguém, me diz quem é que alguém que nunca roubou ninguém, alguém que nunca fez errado, nada, alguém certinho, por que vai trazer isso daí, Deus? Ó, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Meu irmão, ele tinha um rabinho preso com alguma coisa aí. E ele entendeu que ele precisaria restaurar a situação ali, para que Jesus permanecesse na vida dele. Jesus não obrigou ele, Jesus não disse, ó Zaqueu, tem coisa para acertar na tua vida. Zaqueu admitiu diante da presença de Deus, e entendeu o processo da restauração, e o processo das coisas se ajeitarem agora. E Jesus diz para ele o quê? Zaqueu, hoje chegou salvação na tua casa. Hoje alguma coisa mudou, tu deu o passo certo, e por ter o passo certo, com o coração certo, tu está experimentando uma bênção que eu quero tirar na tua vida. Deus não abençoa nada errado. Deus não tem como abençoar coisas fora do princípio. E nesse processo de cura, muitas vezes, nós vamos ter que quebrar algumas coisas do nosso coração. E muitas vezes as coisas não são tão espirituais, assim como eu vou dizer. Sabe o que você precisa às vezes de cura? É só você ir no médico. Mas você não se abre para ouvir Deus. Processo de cura. Deus cura a parte emocional, Deus cura a depressão, Deus cura tudo isso. Mas muitas vezes no processo, sabe o que você vai precisar? De um remédio. Mas daí tem uma rejeição.
de ir no médico. Acha que médico é para louco. Cheio de conceito, de preconceito nas coisas, que não se submete àquilo que Deus está direcionando. Não vai atrás. Acha que tudo é demônio. Tem gente que acha que tudo é o capeta. O capeta vai dizer, eu não fiz nada. O capeta vai dizer assim, o que eu fiz? O que tem a ver com isso? Tem gente que complica a sua vida sozinho e está colocando a culpa no diabo. Está querendo só libertação. Meu irmão, você precisa de arrependimento e dar passos em direção ao processo de cura. Tudo é o diabo. Tudo é o inferno, né? E a pessoa não se coloca nessa situação para buscar uma terapia, para buscar uma ajuda, para ir atrás disso daí. O que está errado, meu irmão? Existe um processo de cura. Deus usa a medicina, amém? Deus que deu os conhecimentos. Você acha que foi o diabo que inventou o remédio? Não foi o diabo que inventou o remédio. Tá certo? E nós precisamos, são coisas simples que nós vamos fazer na nossa vida, que vai nos aliviando a carga, que vai nos ajudando nos processos, meu irmão. Mas a gente é muito bom em contorcer as coisas e achar uma facilidade para tudo, quando na verdade exige disciplina, exige dedicação, exige a gente fazer o que tem que fazer. E nós vamos melhorando na nossa vida. Amém? Nós somos todos desregrados muitas vezes. Toda bagunçada a nossa vida. Em várias áreas. Uma coisa, uma bagunça financeira, né? E daí não ajeita as coisas. A saúde está ruim. Qual é o processo de cura aí? Qual é o processo de restauração? Qual é o processo de arrependimento? Que conversa você precisa ter com quem? O que que você precisa acertar e o que você precisa resolver? Amém? Estão entendendo? Deus ele vai, meu irmão, a Bíblia diz que Ele dá graça aos humildes. E nesse processo de Deus, muitas vezes Ele vai nos colocar no pó para humilhar a nossa vida. Nós vamos ter que admitir o que a gente errou. Nós vamos ter que admitir o que a gente tem falhado. Nós vamos ter que retomar alguns caminhos, algumas pendências. Meu irmão, porque se você tiver pendência, você sempre vai ter a acusação do inferno para você. Sempre vai ter uma acusação. Eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei o que você não resolveu na sua vida. Eu sei o que falta. Eu sei quem você é, né? Se lembra lá, né, que você fez aquilo outro e, né, lavou as mãos e fingiu que, né, tá errado. Se tem oportunidade de restaurar, tem algumas coisas que talvez não tenha oportunidade, não seja sábio ainda. Mas o que precisa restaurar e o que está na sua mão, faz o processo, faz o que é natural e deixa Deus fazer o que é espiritual. Faz a sua parte nisso. Deus restaura o meu relacionamento com tal pessoa. Daí você só fica orando. Mas você nunca sentou para ir lá tomar um café e ter uma conversa de mesa e dizer, ó, eu me arrependo, desculpa pelo que eu fiz. Vamos andar junto? Vamos restaurar isso? Não, daí fica só. Como que Deus, tá? Entenda algo. Processo do Senhor que nós temos que submeter, amém? Deus quer fazer, Ele nos mostra lá na frente. A pergunta é, o que o Espírito Santo, nesse meio aqui, está dizendo que precisa ser feito? Aos poucos. A bagunça que está, como é que resolve essa bagunça agora? Amém? Vamos lá, o segundo ponto é dependa de Deus. Que diz assim, ó. Fomos realmente esmagados e oprimidos e tivemos medo de não conseguir sobreviver. Sentimos que estávamos condenados à morte.
e percebemos que éramos fracos demais para socorrer-nos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nos colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia nos salvar. E Ele nos ajudou mesmo. Olha só, a dependência de Deus em situações que nós nos colocamos muitas vezes, situações que nós estamos passando muitas vezes, que nós estamos lutando da maneira errada. Aqui, 2 Coríntios 1, do 8 ao 10, ele está falando ali: eu percebi que era fraco demais para aquela situação. Eu percebi que eu não conseguia resolver essa situação. Eu estava num lugar em que não tinha mais o que eu fazer para sair desse lugar. Eu tentei, mas não tinha. Então, para onde que eu fui? Eu fui a Deus, eu busquei socorro de Deus. E a notícia boa é que Deus tinha poder para dar livramento dessa situação. Nós clamamos a Deus por socorro, e Ele é aquele que nos responde no meio da aflição. A Bíblia diz que Ele é o socorro presente no tempo da angústia. Ele é o socorro presente no tempo da dificuldade. E Deus, Ele nos ajuda nesses processos de restauração, quando nós dependemos do Espírito Santo e nós nos colocamos nesse lugar. Deus, eu estou te entregando isso. Deus, me socorre, me ajuda, me ensina, me instrui, me direciona a minha vida. O nosso Deus, Ele é um Deus de grande amor, amém? Nós não somos órfãos, nós não somos filhos bastardos, nós temos um Pai. E esse Pai, Ele nos ama muito. Você não pensa que Deus está lá no trono nesse momento, está olhando tudo aqui, está de perna cruzada assim, fingindo que não tem nada a ver com a situação, que não vai fazer nada, que morreu e Ele não está mais. A Bíblia diz que Jesus, Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós o tempo todo. Jesus continua trabalhando na terra, meu irmão. Deus continua se movendo. O seu amor por nós é o mesmo. Ele é aquele que nos resgata. Você acha que Ele vai ver um filho clamando por socorro, clamando pela presença dEle, clamando para tirar do lamaçal, tirar da dor, e Ele não vai socorrer? Você seria capaz de fazer isso com o filho? Imagina Deus! Imagina Deus ver um filho clamando e não responder, e não atentar os olhos dele para a nossa angústia e para as nossas dificuldades. Você não é distante de Deus, você não pensa que Deus está nem aí com a sua vida, que Ele não se importa com nada. Ele se importa com você. Fala aí pro irmão do lado aí, ó, Deus se importa com você. Ele é o teu Pai. Ele é o teu Pai, meu irmão. Ele se importa. Ele quer que as coisas mudem na nossa vida. Terceiro aqui, admita suas dores e fraquezas. Gálatas 6, do 1 ao 2, ele diz assim, ó: se um cristão foi vencido por algum pecado, vocês que são de Deus devem ajudá-lo. Olha só, com mansidão e humildade, a voltar ao caminho certo, lembrando-se que da próxima vez poderá ser um de vocês a cair no erro. Partilhe as dificuldades e problemas um dos outros. Olha só o que a Bíblia está nos falando aqui, nos revelando. Se nós temos algum irmão, alguém que foi vencido pelo pecado, que foi sucumbido por alguma adversidade, por alguma situação, qual é o papel, se nós temos um pai, nós somos irmão, qual é o papel de um irmão
vendo outro irmão caído, perdido em uma situação difícil. Resgatar, ajudar. A Bíblia nos diz que isso deve ser feito com mansidão e humildade. E nós devemos ajudar uns aos outros a voltar para o caminho correto, para o caminho certo. Por que que a Bíblia está dizendo que nós devemos fazer isso? Porque ela diz assim, olha, um dia pode ser vocês que vão precisar de ajuda. Um dia pode ser eu e você que vão estar num momento difícil, de crise, de dificuldade. Um dia pode ser eu e você que vamos precisar de um abraço, de uma bênção, de uma graça de Deus. Um dia nós vamos abençoar, outro dia nós vamos ser abençoados. Um dia nós vamos estender a mão, outro dia alguém vai nos estender a mão. Um dia nós vamos chorar no ombro de alguém, outro dia alguém vai chorar no nosso ombro. O Evangelho, ele está nos dizendo isso, que nós devemos lembrar, porque pode ser eu e você que podemos passar por momento de dor e de dificuldade na nossa vida. E como eu disse lá no começo, nós vamos ter esse momento. E quando nós vemos alguém com dor, dificuldade, problema, é sempre uma oportunidade de nós refletirmos Jesus naquela situação. É muito interessante quando nós temos a experiência. Se você não teve ainda essa experiência, eu oro para que você tenha. Alguém está passando por uma crise, alguma dificuldade, alguém está clamando por alguma situação, e você se achega naquele lugar, seja orando, seja investido financeiramente, seja dando um abraço, seja alguma situação, e a pessoa vai dizer assim, ó, eu estava orando por isso. Meu irmão, você percebe que Deus te enviou para ser consolo. Aquela pessoa estava numa situação clamando, Deus, me socorre, Deus, me ajuda, Deus, abre uma porta, Deus, eu preciso. Daí você se achega lá, olha só, sendo resposta de oração para aquela situação. Deus gerou algo no seu coração, você fez uma ligação, você fez algo e você respondeu àquela situação, e Deus te usou para ser um abençoador de pessoas que estavam precisando, meu irmão. Olha como com a oportunidade que o Evangelho, ele nos dá para tais situações. Tem algumas coisas que nos marcam assim na nossa vida. Eu estava na casa dos amigos, faz um bom tempo atrás, eu acho que eu já contei isso aqui na igreja. E daí eu estava fazendo uma simples oração, daquelas que a gente faz quando nós vamos almoçar, jantar. Deus, obrigado pelo alimento, obrigado pela refeição. Que o Senhor abençoe o órfão, a viúva, o necessitado. Que o Senhor abençoe aquele que está clamando por uma refeição nesse momento. E eu me alimentei e eu saí. Quando eu estava saindo ali, estava no centro de Porto Alegre, daí pegou alguém no meu braço assim, sacudiu meu braço assim, viu? Ele falou assim para mim, por favor, eu não quero dinheiro, mas me dá um prato de comida. Na hora o Espírito Santo diz assim, ó, eu estou te dando a oportunidade de você ser a resposta daquilo mesmo que você orou. E abençoei a vida daquele irmão. Mas quantas vezes, quantas oportunidades Deus nos dá de nós sermos refrigério, de nós sermos pacificadores, consoladores, encorajarmos, fortalecermos uns aos outros. Porque de peso, de fardo, está cheio, meu irmão. Mas quem é aquele que vai aliviar a dor? Quem é aquele que vai cooperar? Se você tem a oportunidade de abrir porta para alguém, meu irmão, abre essa porta. Se você pode ajudar, ajude. Dê esmola. Dê esmola mesmo. Estenda as mãos mesmo. Invista. Abençoe. Não guarde para você, meu irmão.
Porque um dia, né, pode ser nós que vamos precisar. Então semeie para você colher no tempo da angústia, no tempo de luto e no tempo da dificuldade. Amém? E o último ponto aqui, use a sua dor para ajudar os outros. 2 Coríntios 1, do 3 ao 4, diz assim, ó: louvado seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as dificuldades, para podermos ajudar os que têm as mesmas dificuldades que nós temos. Deus, Ele pega a nossa dor e Ele faz da nossa dor um testemunho. Ele faz da nossa dor um milagre. Se nós fôssemos abrir aqui para testemunhos do que Deus tem feito, do que Deus tem fazido, edificar-nos uns aos outros, se nós fôssemos trazer à memória a bondade de Deus aqui nesse lugar, como que seria isso? A alegria pelos testemunhos, a alegria pelas portas abertas, a alegria por aquilo que Deus tem feito. Meu irmão, nós devemos abrir os nossos lábios e contar as maravilhas de Deus. Da onde Deus tirou, a porta que Deus abriu, o que Deus tem restaurado, o que o Senhor tem feito. Meu irmão, isso vai nos levando e vai nos alegrando e vai construindo a nossa vida. Isso não estava planejado, mas eu sinto da gente fazer isso. Eu queria convidar 2 pessoas aqui para dar um testemunho do que Deus tem feito. Eu quero desafiar você para ser resposta e cura na vida dos outros. Pode ser o que Deus fez lá atrás, pode ser alguma situação, pode ser algo que Deus tem feito na sua família, na sua casa, a transformação de vida. Você precisa contar isso. Tem alguém aqui para testemunhar, falar algo do que Deus tem feito? Thomas, vem aqui. Glória a Deus. Thomas é corajoso, meu. Eu quero mais um, hein? Você se prepara aí que o Espírito Santo está quietando no seu coração. Você não vai sair depois do culto e dizer assim, ó. Você não vai sair do culto depois e dizer assim: eu deveria ter dito, pastor. Vem ali me contar no cantinho ali, ó, pastor, Deus fez isso. Eu não quero saber o que Deus fez. Eu quero que você conte aqui para todo mundo, amém? Você vai perder a vergonha. Sobe aqui, menino, sobe aqui. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Meu nome é Thomas. Cara, isso é muito incrível. O meu testemunho é sobre o meu melhor amigo, João Brum, que eu sou amigo dele desde o 3º ano. E quando eu comecei a vir na igreja, minha mãe sempre falava: convida o João. E eu convidava ele vinha, ficava felizão. E por muito tempo eu pensei: cara, é muito bom o que Deus está fazendo na minha família, na minha vida. Vou começar a trazer mais o João para ele sentir também o que eu sinto. E esse batismo que ele teve, cara, foi incrível. Antes, na quarta de oração, meu, só de pensar eu já chorava. E eu agradeço muito a Deus por isso, que eu posso estar aqui hoje, né, vivendo o amor de Cristo e tendo meu melhor amigo do meu lado. Boa noite, igreja. Meu nome é Miro. Meu testemunho é que o que Deus tem feito na minha vida e na minha família é fora do comum. É só o tempo mesmo que está mostrando o que Deus tem feito com nós. Eu estou já há meses já, sem beber, que eu bebia muito, meses.
Eu tinha uma dívida muito grande, consegui pagar. Grande mesmo, não é pouca. Consegui pagar. O meu filho, que estava desenganado pelos médicos, está em casa, já está trabalhando, graças a Deus. Então, quando eu venho na igreja e sento no meu cantinho lá, eu só venho para agradecer. E nas minhas orações eu peço bastante para os outros, né? Eu oro bastante pelos outros. Aí esses dias eu orei por mim. Eu preciso de uma oração por mim. Orei por mim. Coisa que eu não tenho hábito, orei. Quinta-feira a gente foi no médico. Tá? Eu tive uma pressão 7/9. Eu fui no médico. Eu estava com os remédios errados. O médico tirou o remédio. Eu não preciso mais tomar remédio. Então assim, ó, é só bênção. Eu tenho recebido só bênção, graças a Deus. Boa noite, meu nome é Ireni. Hoje pela manhã, quando foi falado, né, que falaram que eu era evangelista, mas tudo isso tem um motivo. Em 94, eu era gaga. Gaga era uma pessoa que eu não conseguia falar. E quando alguém amou a minha vida e me levou a conhecer a Jesus, e lá Deus já tinha o chamado, né? O chamado para todos nós, como a Bíblia diz, né? Que lá do ventre da nossa mãe, Deus já nos escolheu e já nos chamou. E quando eu comecei a ir na igreja, logo o nosso pastor percebeu, né? E eu sou manicure, estava começando, e aí eu fazia a unha do nosso pastor. E ele disse assim: Ireni, quando tu for trabalhar, tu tem que levar a tua maletinha e também ter a palavra de Deus no teu coração. Porque cada vez que tu te deparar com alguma situação, as ferramentas que tu tem para trabalhar, para exercer o teu trabalho, tu também tem que ter para pregar a palavra de Deus. Mas eu sendo gaga, eu ia ser motivo de chacota, né, de risada. E aí eu fui num culto e disse: Senhor, se o Senhor realmente quer me usar, o Senhor me cura dessa gagueira. E assim, ó, aos poucos, Deus foi me curando. Quando eu percebi, eu já estava curada. E é por isso, que hoje, né, desde então, eu amo falar da palavra de Deus. A coisa que eu mais gosto é de falar da palavra de Deus. Se Deus me curou, eu tenho que usar as ferramentas que Deus me deu. Não era eu que ela fazia a unha, tá? É outro pastor. Mas, né? Quem sabe fazer a unha. Dani, eu vou dar uma oportunidade para mais uma única pessoa, tá? Eu não vou chamar mais. Se o Espírito Santo está te inquietando aí, você vem aqui testemunhar. Boa noite, igreja. Eu estava lá no Data e Deus estava falando muito ao meu coração. Muito ao meu coração, e eu comecei a chorar lá, porque de uma menina que ninguém dava nada, uma menina que muitas vezes era abandonada, muitas vezes era deixada de lado pela família, por amigos, e sempre se sentiu muito sozinha. Hoje Deus me deu uma família, que são vocês, são essa igreja. E daquilo que não era nada, Deus transformou e moldou e ainda está moldando. Às vezes eu me lembro que, por muito tempo dentro da minha própria família, eu dormia em um quartinho que não, se fosse daquela lajota, aquela outra lajota onde cabia só a minha cama, era muito.
E eu dizia para Deus, Deus, até quando eu vou sofrer essa dor, Pai, de ser rejeitada, Pai? E Deus sempre dizia ao meu coração, não desista, não desista. Eu vou fazer por ti. É eu que vou te levantar. E quando eu olho hoje para trás e vejo a minha filha e vejo das coisas que o Senhor é bondoso e faz a gente desfrutar, eu fico, Deus, só pode ser tu. Só pode ser tu e mais ninguém. Então hoje eu quero dizer que não desista. Não desista. Deus sempre vai enviar alguém para te curar na hora da sua dor. Deus sempre vai enviar alguém para ser provisão para ti. Assim como Deus me enviou nessa igreja que eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? E quando eu vi, tinha uma Angélica que me ajudou, me resgatou da mais profunda depressão. Eu não queria nem sair de casa. Muitas vezes ela mandava uma mensagem e dizia para mim, eu sei que tu tá na caverna, sai dessa caverna. Me enviou uma Daiane para puxar minha orelha, para me dar amor, para me dar carinho. Me enviou a Zoraida, me enviou a Stephanie, me enviou o pastor, me enviou a pastora, me enviou pessoas para me dar amor. E é nisso que eu vejo que Deus transforma. E Deus te traz pessoas, mesmo que até os da tua família te abandonem. Como está escrito naquela palavra ainda, que uma mãe possa se abandonar, possa esquecer do filho que há em seu ventre. Todavia eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Paz. Me chamo Mário. Isso é muito legal, cara. Então, eu não ia contar meu testemunho, tá? Mas, porque é meio longo, mas eu vou resumir aqui. Vou ser bem objetivo, tá? Prometo pra vocês. Quem me vê cantando não sabe, mas eu não era pra estar aqui, né? Minha tia tá lá atrás, a Bia, sabe disso. Lá, agora vi, levantou a mão. Eu era pra estar morto, porque eu sofri com um tumor. Eu tinha um tumor benigno, porém ele era maligno porque ele crescia muito rápido. Então, dos 16 aos 18 anos, eu posso dizer que eu sofri com esse tumor e eu sofri com depressão também porque eu não tinha perspectiva de futuro. Então, como ele crescia muito rápido, ele trancou totalmente as minhas vias nasais, né? Então eu não conseguia respirar pelo nariz, eu respirava só pela boca. Eu tinha apneia de sono todas as noites. Meu pai, ele não dormia mais à noite, ele dormia só durante o dia e à noite ele ficava acordado do meu lado com medo que eu não voltasse a respirar. Porque a apneia, tu para de respirar e tu volta a respirar com muita força. Eu já cantava na época, só que a minha voz era tipo do Fernandinho, só que desafinada, entendeu? Imagina alguém com o nariz trancado, sabe? Gripado, é horrível. Só que eu tava com aquilo ali durante 2 anos. E eu era o cara que o pastor falou que não curtia médico, entendeu? Então eu dizia, não, médico pra quê e tal. Eu tinha muito isso. E quando comecei a ter esses sintomas de o nariz trancar e etc, eu tô rindo receitar o remédio lá pra murchar, porque ele disse que era um pólipo. Eu não queria usar aquele negócio, só que eu usava, ia colocava, tentava colocar e escorria tudo de volta. Então foi assim durante 2 anos. Só que ao longo que foi passando os meses, foi se agravando. Então, mês a mês, aquilo que era antes só uma coriza muito forte, como se fosse uma gripe que não passava, se tornou uma coriza e um sangramento. Então, todas as noites, depois que eu cantava, eu tinha que ir correndo pro banheiro, às vezes de música em música, porque o nariz sangrava, entendeu? Na escola, eu perdi boa parte do ano letivo, no final desses 2 anos, porque como tinha muita coriza, eu fingia que estava dormindo para conseguir assoar o nariz na escola. Estava no capão da porteira aqui. Então, as professoras achavam que eu estava dormindo na sala o tempo todo, mas não. E assim foi. Visitei vários hospitais, SUS não tinha vaga, 150 pessoas na minha frente, a fila não dava 5 anos, cirurgia era caríssima, eram muitos profissionais, porque o tumor se alimentava de sangue. Consultei numa especialista de Gravataí, que foi quem descobriu, né, que era um tumor. Eu passei quase 2 anos achando que era um pólipo, foi ela que descobriu que era um tumor. Resumindo, depois de visitar quase todos os hospitais, teve um dia que eu tive uma crise de sangramento. Uma irmã, amiga nossa também na igreja, disse que sentia no coração de me levar no clínicas. Eu já estava cansado, não, como eu disse, não tinha perspectiva de futuro.
Eu achava que eu não ficaria vivo, então não sabia o que fazer, né? No futuro eu não sabia que faculdade fazer e etc. Mas de forma muito resumida, eu estava muito mal, estava muito chateado, estava muito triste, eu estava chateado com Deus. Muitas pessoas me julgavam, diziam: poxa, cara, tu é filho de pastor, tu canta e olha só a tua vida, tu não sabe se tu vai estar vivo amanhã, que Deus é esse, sabe? Assim foi durante muito tempo, até que eu fui, né, no Hospital de Clínicas. Era quase a vésperas aí de Copa aqui no Brasil. Eu tinha ouvido antes um médico dizer que pelo menos a Copa eu assistiria, né? Depois disso talvez eu não estaria vivo. Então foi isso que foi dito para mim. Cheguei lá no Clínicas, gripe A pegando, gripe suína. Era tipo muita gente do meu lado, muita gente do outro, sabe? Eu apavorado de pegar a gripe ali e morrer pela gripe. Fiz ali os exames iniciais e ali eu comecei a ver Deus agindo na minha vida, porque os médicos descobriram que mesmo com tanto tempo respirando muito mal, nada havia sido danificado no meu corpo. Eles falaram lá que, por exemplo, meu pulmão estava intacto, estava tudo certo, meu nível de oxigênio estava melhor até do que alguém que não tinha o tumor. E ali eu comecei a ver Deus agindo. Dormi no hospital uma noite, esperando a consulta com o especialista no outro dia. Chegou nesse dia e o especialista era nada mais nada menos que a mesma pessoa que descobriu o tumor, a mesma especialista de Gravataí. No momento ela me indicou para ir para o Clínicas. Ela apenas disse: procure um profissional. Cheguei lá, era ela. Tomou um susto, me viu: cara, é tu, poxa, conversar aqui com os médicos aqui, deixa para mim. Conversou, resolveram fazer minha cirurgia. Dormi mais uma noite no hospital, fui para o quarto. E aí que vem a questão. Meu milagre não foi Deus retirando o tumor, né? Não foi assim. Mas foi Deus me guardando ao longo desses 2 anos. Eu fiz a cirurgia. Só que no mesmo dia da minha cirurgia, o meu colega de quarto era um senhor de 80 anos que havia sido desenganado pelos médicos. Ele teve um infarto no momento que ele foi tirar um tumor também do estômago. Ele já não queria mais viver. A filha dele da Igreja Batista orava por ele há anos. E no dia que eu fui para a minha cirurgia, meu pai ficou no quarto com ele. Meu pai pastor, orou por ele. Ele aceitou a Cristo. Saiu na mesma semana, antes de mim. Deixou sozinho no quarto, sabe? Então assim, se era para passar 2 anos com tumor, para ir para lá e achar alguém e levar Cristo para essa pessoa, valeu a pena. Deus me guardou durante 2 anos. E hoje eu tenho um grande testemunho. E aqui, sobre o ano letivo que eu falei da escola que eu tinha perdido, quando eu voltei eu ia rodar. E aí teve uma enchente no Capão, inundou uma sala lá e todas as provas foram perdidas. Eu tive que refazer tudo de novo. Gabaritei tudo e passei de ano. E é isso aí. Deus cuidou até dos mínimos detalhes. Tá bom? Amém. Glória a Deus, né? E tu vê, né, esse milagre também de Deus tocar na vida daquela pessoa para te chamar no momento certo no hospital lá. Chamar a Ana aqui, que ela vai trazer o último testemunho. Paz do Senhor. Para quem não me conhece, me chamo Ana. Delícia. Gente, assim, a última vez, agora não estou bem lembrada, o dia que o pastor Alexandre esteve aqui, e ele comentou sobre quem queria uma cura sobre pressão alta. Eu vim direto. Eu quero a cura. E desde então, naquele dia que ele orou por mim, eu fui curada. Eu estou sendo o mais rápido possível. Só que eu fui curada e eu fiquei assim: Senhor, será que é mesmo? E aí eu fiquei a semana toda sem tomar remédio. Essa semana agora eu acordei meio cansado, porque eu fui na festa do aniversário de alguém, comi demais a noite toda, né? E aí acordei meio que inchadinha, digo: eu acho que eu estou relaxando, porque eu não fui no médico. Eu verifiquei algumas vezes só. Aí saí correndo, fui na farmácia, cheguei lá 8:45. Eu digo: meu Deus, eu queria tanto acreditar em Ti, eu não queria que desse errado, eu vou ter que voltar de novo. Aí a moça disse assim: não, vamos verificar, porque tu veio correndo, tu tem que parar. Aí eu descansei, respirei um pouquinho. 12/8. Eu não estou tomando remédio, e eu estou curada, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Minha igreja, quem é que está feliz com esses testemunhos aí? Tem muito mais testemunhos, né? Graças ao Senhor. Eu quero que você aplauda o Senhor como você nunca aplaudiu. Glorifique Ele, porque
Ele é digno de alegria, Ele é digno de exaltação, Ele é digno de adoração. Aleluia! Estamos encerrando a nossa reunião, uma semana abençoada para você. Deus use mais a tua vida, sua vida seja cheia de testemunhos, de maravilhas daquilo que o Senhor